Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso especial Camunda Entrevista. Hoje trazemos a médica angolana doutora Nádia Camate, que recentemente inaugurou seu primeiro consultório denominado Doutora Nádia Camate Consultorius. Está localizado em Talatona, em Luanda. A doutora Nádia Camate é uma médica angolana cuja carreira tem sido construída com bastante prestígio, humildade e, sobretudo, com reconhecimento nacional e internacional, sendo que já foi homenageada por diferentes associações em Angola e no Brasil por causa de seus atos filantrópicos, bem como nos Estados Unidos da América. Preocupada com o bem-estar social, a doutora Nádia Camate empreendeu um consultório médico moderno que aposta na qualidade e na eficiência através de um serviço diferenciado para melhor assistir os seus pacientes. A mesma considera o seu estabelecimento um espaço pequeno, mas com bastante qualidade e que existe para prestar um serviço diferente comparativamente ao que se pratica no país. Nesta conversa, a doutora Nádia Camate conta as razões que a levaram a criar este investimento. Bem, primeiramente, quando somos estudantes de medicina, o que geralmente nos salta à vista como desejo quando terminarmos a graduação é: quando eu for grande, quero ter um consultório médico. E às vezes falamos na brincadeira, não levamos muito a sério porque somos estudantes, somos jovens, destemidos e temos às vezes algumas ideias e ambições que por algum motivo não chegam a se concretizar. E eu ainda estava na minha formação pós-graduada quando percebi que de facto esse desejo de graduação, de faculdade, era algo que podia vincar e não levei a sério a mesma. No entanto, conheci por obra das grandes redes sociais um grande amigo meu que dizia: então quando é que voltas para Angola e abres uma coisa tua, mas que não seja algo igual, que tenha alguma coisa diferenciada. Mas o quê? Estava em Portugal. Algo diferenciado, mas que diferenciação é que se pretende? Não, assim, não sei muito bem na vossa área, mas que não seja mais uma clínica, mais um consultório, que tenha algo que o doente se sinta em casa. Eu acho que seria um bom negócio, mais humanizado. Mas mais humanizado, negócio com o mais humanizado pode não casar. E foi nessa altura, e continuei a minha formação, a minha especialidade, voltei e tive a trabalhar em outros projetos, até que houve um dia que disse: bem, vamos repensar saúde, né? Vamos ter uma forma diferente de fazer bem as coisas. Não propriamente internamento, porque habitualmente as clínicas têm internamento. Os doentes agudos, aqueles que têm doença aguda, que se sentem mal hoje, agora vão para a clínica e nós temos o conceito de recorrer aos cuidados hospitalares quando estamos doentes. E vão para lá e são vistos por um médico de urgência, são internados se assim a sua patologia o exigir e depois, a partir desse momento, eles são encaminhados para qualquer tipo de internamento, desde o mais grave, que o doente está habilitado a entrar para um ambiente de cuidados intensivos, para um nível mais intermédio de enfermaria, ou o doente às vezes tem alta daquela consulta, mas depois é seguido em ambulatório. Mas nós não queríamos isso, queríamos algo diferente, que tivéssemos de alguma forma a prevenir o dano. O dano, neste caso, a doença. Os doentes têm ou não cultura? O nosso povo tem cultura de consultar o médico se não estiver doente? Não, não tem. Os estudos de mercado dizem que não, que as pessoas procuram um hospital quando têm doença aguda. Então, saltou uma luz. É aí onde nós vamos investir. Vamos fazer diferente, vamos prevenir o dano, vamos ver as pessoas doentes saudáveis, parece uma controvérsia, mas é isso. Vamos ver as pessoas antes delas desenvolverem doença. E se desenvolverem doença e nos procurarem, o consultório está aqui para recebê-los
e vamos estabilizar esses doentes, vão ficar fidelizados a casa como doentes saudáveis. E foi assim que aconteceu ou que apareceu o projeto Doutora Nádia Camat Consultórios. É um sítio pequeno, mas funcional, que está vocacionado e mais virado à saúde preventiva. Nós queremos ser excelência no mercado em termos de prevenção do dano, de prevenção do malefício. Queremos estar aqui para atender aos nossos doentes e mantê-los saudáveis e controlados, para aqueles que têm doenças crónicas, controlados um maior espaço, um maior tempo possível, para que eles depois não recorram às clínicas que têm o objetivo de cuidar da doença aguda. Nós estamos aqui para dar menos trabalho aos nossos médicos que estão principalmente em hospitais grandes, como são os hospitais do Estado. Diferente de muitos dos estabelecimentos clínicos mais antigos, o consultório Doutora Nádia Camat não presta serviços de internamentos. O nosso consultório tem um período de atendimento curto. Nós abrimos às 8 da manhã e fechamos às 9 da noite. Não temos o regime de internamento. Logo, o doente vem por um atendimento vinculado a uma marcação. Não temos atendimento de doença aguda. Portanto, o doente que se sentir mal hoje tem que marcar. Os nossos médicos não estão aqui permanentemente à espera que caiam doentes na nossa lista. Não. Há uma marcação prévia, temos uma linha de atendimento que recebe as marcações das 8 às 9 da noite, das 8 da manhã às 9 da noite. Esse doente marca a consulta, é agendado a consulta também na lista do médico. O médico é avisado pelas plataformas internas e depois essa consulta é realizada nesse regime, marcação e efetivação de consulta. Não temos internamento, até porque não é possível, porque fechamos às 9 da noite, e os doentes agudos não são atendidos de imediato. São todos sofrem um regime de marcação de consultas. Nós, mais do que os serviços, nós queremos garantir saúde de qualidade. E por isso, no início, eu falei da prevenção do dano. Os doentes, às vezes, vão pelas especialidades. Nós não. Nós tratamos doença, tratamos dano, prevenimos dano. Logo, apesar de termos poucas especialidades, eu digo que nós temos 21 médicos ao serviço do consultório da Doutora Nádia Camat aqui em Luanda. Temos esses 21 médicos que acabam por estar distribuídos em várias especialidades que tentam, de certa forma, dar resposta às várias doenças que acometem vários órgãos e sistemas. Nós temos pediatria e saúde infantil, portanto, atende crianças dos 0 aos 18 anos. Depois temos a saúde do adulto, que temos a neurologia, a medicina interna, a psicologia, a anatomia patológica, análises clínicas, otorrinolaringologia, que acaba por se dividir entre a pediatria e a saúde do adulto. Temos cardiologia, mas a cardiologia não é só para a saúde do adulto. Temos cardiologia pediátrica, a cardiologia do adulto e a cardiologia da mulher gestante. E por falar em mulher gestante, nós também, além da saúde da criança, a saúde do adulto, também temos a saúde da mulher, que é para a especialidade de ginecologia obstetrícia com acompanhamento da grávida, e temos a anatomia patológica, porque nós, como somos uma clínica de referência na prevenção do dano, nós temos os exames que rastreiam doenças do futuro. Por exemplo, o cancro do colo do útero, que é um dos cancros que mais acomete o sexo feminino, porque somos as únicas que temos útero, portanto, é daí que isso parte e é feito por uma ginecologista, né? Obstetra, para o caso da mulher estar grávida, e temos este laboratório que nos garante os exames fidedignos de prevenção e do risco do cancro do colo do útero. Bem, também temos a psicologia, porque nós fazemos terapia de casal, acompanhamento da hiperatividade infantil, enquadramento de toxicodependência e de ex-toxicodependentes, tratamento do alcoolismo, depressão, insónias, tudo isso, ou todas estas doenças que acabam de ser um leque da patologia mental. Nós temos acompanhamento cá na clínica. Outras especialidades que acabam por abarcar, não só, como eu disse, não nos guiemos só pelas especialidades, mas também pelas patologias que podem ser cobertas. Para o caso dos utilizadores de voz, estamos a falar de jornalistas, que é o vosso caso,
Estamos a falar de professores, palestrantes, políticos, que usam a voz, às vezes não adequadamente, e que acabam por ter patologia da voz. A otorrinolaringologia é precisamente a especialidade que previne este dano e, para o caso de já haver dano instalado, que oferece cura e tratamento para as diversas patologias da voz. Temos neurologia, que não deixa de ser uma especialidade muito procurada por cada vez mais, e agora com o confinamento, as depressões, os ataques de pânico e os acidentes vasculares cerebrais, vulgo tromboses cerebrais, são mais comuns. E a neurologia está aí para dar resposta a esse tipo de patologias. A dermatologia, que são as doenças da pele e do tecido celular subcutâneo, também nós fazemos tratamentos cá e fazemos acompanhamento a estes doentes, e temos as especialistas que trabalham connosco nas doenças de pele, a especialidade é dual, o que quer dizer que é dermatologia e venerologia, que trata, para além das doenças de pele, as doenças venéreas, ou as chamadas sexualmente transmissíveis. É tudo o leque de doenças da mesma especialidade. Temos a genética, e porque está ligada à pediatria e à área da obstetrícia, porque nós fazemos diagnóstico intraútero, e por isso o bebê, antes de nascer, a mãe tem o direito de saber que concepto ela carrega e que filho poderá ter no futuro. No caso de haver detecção de alguma patologia congénita, intraútero, por ecografia ou por métodos mais invasivos, essa mulher grávida, esta futura mãe, é encaminhada para a nossa consulta de genética, com aconselhamento genético, com os exames de rastreio e o que é que se poderá fazer logo periparto, portanto, na altura em que o bebê nascer. Das especialidades todas, eu sei que eu digo que são poucas, mas na verdade acabam por ser poucas em muitas doenças e acabam por abarcar as mais comuns e até as doenças raras. Temos a urologia, que algumas pessoas chamam de ginecologia dos homens, mas a urologia não vê só homens, vê também doenças do rim, do fórum cirúrgico, para bebés que são detectados intraútero, que tenham malformações congénitas do rim, a urologista depois é que corrige essas malformações. Bebés que só nascem com o rim, ou que nascem com os dois rins colados um ao outro, ou que nascem com um rim que depois não tem o tubinho, que é o ureter que vai para a bexiga, que tem algumas malformações dos órgãos genitais. Tudo isso a urologia é que vê e é que corrige. E nós temos cá e oferecemos também isso como prevenção do dano aos nossos utentes. Além desses serviços clínicos enunciados, o consultório doutora Nádia Camat desenvolve outras especialidades. Entre outras, a médica assegura que os serviços prestados pelo consultório são totalmente humanizados. O negócio humanizado. O negócio humanizado é, com a mesma velocidade que ganhamos dinheiro, oferecemos qualidade em saúde. Nós não estamos aqui só para cobrar, porque o nosso core business, nós vendemos saúde. Assim como se vai a um restaurante, se o jornalista tiver fome, vai a um restaurante e aquele restaurante vende comida e paga no final da sua refeição, para alguns até às vezes o pagamento é antes. Nós aqui não vendemos comida, nós vendemos saúde. Portanto, esta saúde é uma saúde paga. O doente tem que pagar para ter esse serviço, mas nós não queremos que o doente pague para ter um serviço mal prestado. Nós queremos um serviço humanizado, um serviço diferenciado e um serviço que faça com que o doente gaste menos. Porque quando estamos a prevenir o dano, quando nós implementamos situações que previnam doença, o doente, ao final das contas, ao fim e ao cabo, acaba por beneficiar o bolso também, porque se eu vou tratar uma hipertensão arterial, é muito onerosa. Se eu tenho uma diabetes mellitus tipo 2 ou tipo 1, que seja insulina tratada, a insulina não é subvencionada no nosso país e é cara. Dependendo das unidades que o doente faz, uma caneta pode dar para 3 dias ou para 4 dias e é muito custo. Mas se o doente for obeso, sedentário e já dar algumas nuances ou dar nota que pode vir a ter diabetes e ficar na nossa consulta,
de nutrição ou de medicina interna ou o que seja, e nós prevenirmos esse dano, o doente vai estar a pagar uma consulta humanizada de prevenção do dano e não chega sequer a desenvolver doença. Está a pagar esse serviço, mas está a prevenir mais gastos no futuro. Isso é negócio humanizado. Preocupada com a incapacidade de muitos em cobrir despesas ligadas à saúde, que para a doutora chega a ser oneroso, o consultório criou o plano de saúde denominado Tundavala, que não tem período de carência. Pronto, nós temos um serviço diferente, não só no que nós oferecemos, em termos de consultas, mas de todo o plano, porque isso acaba por ser a consulta, a relação médico-paciente e o que nós oferecemos é mais, e é o nosso slogan, é de facto mais do que um plano de vida. O que nós queremos com o doente é uma relação mais estreita e mais próxima possível. Então nós não temos intermediários, praticamente, não temos intermediários entre a clínica e o doente, o intermediário é o médico. Não temos um intermediário que faça chegar a nossa mensagem. E a seguradora, neste caso, seria um terceiro elemento na nossa relação. E a nossa relação é uma relação direta com o paciente. Não estamos a trabalhar de momento com seguradoras. O que nós temos é um plano de saúde, que existe uma fidelização de 12 meses, não tem período de carência, o doente faz um depósito e começa logo a usufruir do serviço. É mais caro, no início parece mais caro, é o tal negócio humanizado. Não é mais caro, porque se o doente tiver que vir durante um ano, todas as vezes as consultas e a beneficiar de análises, exames complementares de diagnóstico terapêutica, ao fim de 12 meses, isso pesa no bolso do paciente e o paciente acaba por gastar muito mais. Então, nós tentamos fazer um plano de saúde, fizemos um plano de saúde, que é o nosso plano Tundavala, que oferece ao doente um número de exames, um número de consultas de especialidade, acaba por beneficiar de todos os serviços que nós oferecemos a um custo mais reduzido e tem um usufruto disso tudo durante 12 meses. Não é transmissível, portanto, mas o doente pode, de qualquer forma, chamar outros familiares mais diretos ou, por caso das empresas, os seus trabalhadores e fazer um projeto diferente do que é um projeto de seguradora, em que há um plafond e o doente vem, tem um período de carência. Nós não, temos uma relação mais estreita e temos esse plano de saúde para oferecer aos nossos utentes, que é uma mais-valia. Por isso é que é humanizado o negócio. Nós não queremos só ganhar, às vezes perdemos para ter os doentes satisfeitos. À semelhança de qualquer investimento, a doutora Nádia Camat enfrenta algumas dificuldades, mas a mesma escusa-se apelar por um apoio por parte do governo, por considerar que o país se encontra numa fase difícil face à crise económica e financeira agudizada pela pandemia da Covid-19. De fornecedores. Sabe que nós estamos a passar um momento diferente em que a pandemia da Covid-19 acaba, de certa forma, por abalar a estrutura das nações, do governo, dos governos, do mundo, e nós não somos exceção. Nós abrimos, e algumas pessoas disseram, vocês não, vocês são aventureiros. Abrir um negócio, ainda que seja um negócio humanizado em que vocês percam e depois ganhem no futuro, mas é arriscado abrir e investir numa época de pandemia. É, arriscado é. Mas eu começo a pesar na balança. Tenho doentes crónicos que têm doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da diabetes, da hipertensão arterial, do hipertiroidismo, dos bócios. São doentes que precisam de ser acompanhados de mês a mês. Eles precisam ter um contato com o médico. E, como são um grupo de risco, não podem frequentar hospitais grandes, que é um risco maior de contágio para a Covid-19, porque existem sítios ou internamentos de pessoas infectadas. Tem que haver um sítio para esses doentes serem vistos. Daí o ser aventureiros. Precisamos de atender esses doentes crónicos em algum sítio mais resguardado e com menos risco. E depois a questão dos fornecedores. Temos que resolver. Vamos tendo dificuldades, mas é um dia de cada vez.
Nas pandemias e nos outros países do mundo e que nós acompanhamos, agora a informação sabe como é que é, com as redes sociais e com a globalização cada vez mais estreita entre nações, acabamos sempre por saber o que se passa nos Estados Unidos, o que se passa na Europa, o que se passa no Brasil, o que se passa na Argentina. Nós temos esse acesso. E os governos, em alguns países, acabam por apoiar as iniciativas privadas, os pequenos empresários que, com a pandemia, acabam por fechar os negócios, há empresas multinacionais que estão a fechar. Nós não somos a exceção. Desculpe, pedir apoios do governo. Nós estamos abertos a qualquer apoio que venha, obviamente, mas nós não forçamos a barra, porque também sabemos que nessa fase os governos também estão a passar dificuldades. Então, a nossa forma de ajudar os governos não é trazer mais despesa à coisa pública, não. A forma de ajudarmos o governo é retirar trabalho, prevenir, estamos a fazer a nossa parte, prevenimos o dano, fazendo com que as pessoas não adoeçam e não abarrotem o sistema público, porque é para lá onde as pessoas vão quando estão doentes. Então, a nossa forma de ajudar, nessa fase nós estamos mais para ajudar do que para pedir ajuda. Mas qualquer ajuda é bem-vinda, como deve calcular. Numa avaliação sobre o estado do sistema de saúde nacional, a médica sublinha não haver tempo para pensar a quantas anda o estado de saúde angolano por causa das mudanças de prioridades adotadas para se fazer face ao coronavírus. Como médica e ciente das dificuldades associadas ao métier, Nadia Camat dá nota positiva ao governo angolano em relação às medidas que tem tomado contra a pandemia da Covid-19 e considera mesmo que tenham sido melhores comparativamente a de outros países. Podemos dividir o estado da saúde em Angola em dois momentos. Eu costumo dizer, nós já começamos a ter um comportamento como os cristãos, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Era antes Covid e era pós-Covid. Na era antes Covid, a nossa doença, o nosso estado de saúde em Angola estava doente. Continua, mas agora as nossas prioridades são diferentes. Nós tínhamos prioridades para as doenças agudas, as doenças diarreicas agudas, a malária, as doenças que chamamos de doenças do meio, em que o próprio saneamento básico, as políticas público-privadas influenciavam de certa forma ou diretamente na saúde das pessoas. Hoje, na era pós-Covid ou no Novo Testamento, nós estamos diferentes, temos outras prioridades. A prioridade não deixa de ser a prevenção, com o uso de máscara, com o distanciamento social, e paramos para pensar como é que está a nossa saúde. Não temos tempo de parar para pensar, porque a Covid-19 fez com que pensássemos muito rápido, agíssemos muito rápido, e quando as situações são pensadas muito rápido e com o pouco rigor que se quer, acabamos às vezes por tropeçar. Mas está assim em todo o mundo. Olhamos os vizinhos, Namíbia, África do Sul, que na África Austral é um dos países com mais casos, portanto tem uma seroprevalência muito grande. Com relação no que a Covid-19 diz respeito, podemos dizer que a nossa saúde está mal, mas os outros estão melhores. Então, dividir a saúde em Angola é dizer, estamos no bom caminho no que a Covid-19 diz respeito. Algumas doenças crónicas, principalmente as não transmissíveis, estão a ser negligenciadas por causa do próprio estado de coisas. A nação não está bem, mas ninguém está bem. Estamos a dar prioridade em alguns lados e a outros lados estamos a cortar. Mas, como médica, eu disse no início de já estar há muito tempo no ramo da saúde, eu digo, o importante é o compromisso. Apesar de estarmos a viver uma era difícil, estamos a viver tempos diferentes, e a Covid-19 está a mostrar isso mesmo, está como a pôr à prova todos os alicerces que andamos aqui a plantar ou a colocar, desculpe a redundância, os alicerces que andamos a alicerçar, se são de facto firmes ou não. Mais do que isso é o compromisso. E ter o compromisso para a área da saúde
para os profissionais que trabalham na saúde, o compromisso é, se assumimos o compromisso de cá estar, nós vamos estar aqui independentemente do que for. E vamos manter todas as medidas de segurança que estão ao nosso alcance para que estejamos todos juntos e vivos para comemorar o fim da pandemia. É isso que se quer. Bem, quando a gente pergunta a um pai se o filho é bem comportado, ele acaba por dizer sempre que sim, e depois, quando a visita sai, diz: eu disse que sim para não te fazer envergonhar. Não é o caso, não vou esconder coisas, e eu sou muito pragmática, frente a frente. Se tivermos que comparar com o mundo desenvolvido, o governo de Angola está a lidar muito bem. Numa escala de 0 a 10, está a lidar muito bem com a pandemia. Para aqueles colegas, e porque eu tenho trabalhado em alguns projetos e existem pessoal expatriado que vai para Portugal, que é aqui ao lado no nosso quintal, que as medidas lá são diferentes, o governo está a tomar medidas diferentes para o controlo dos surtos, porque mesmo dentro da pandemia podem haver alguns surtos epidémicos, ou o diagnosticar de muitos casos de uma só vez, ou 30 casos numa fábrica, ou 40 casos num lar de idosos. A forma como, por exemplo, Portugal está a lidar com a pandemia é diferente. Se chegarmos ao aeroporto de Angola, temos medidas drásticas. O pessoal vai de quarentena, o pessoal é testado, o pessoal tem que observar um tempo em que controla sintomas, o pessoal que chega de outros países tem um tratamento diferente. Se vamos para Portugal, por exemplo, nós chegamos ao aeroporto e vamos para casa. Por exemplo, vamos para casa e não, a testagem não é obrigatória. O governo angolano está a fazer o que pode, acredite, está a fazer o que pode, está a fazer bem. Se existem pontos fracos ali ou aqui, existem, e ele tenta de alguma forma colmatar as dificuldades. Vocês não têm noção de que, eu lembro-me no início da pandemia, a nossa, porque sou médica e acaba por ser minha ministra da Saúde, tinha um semblante diferente. Eu acho que a ministra, se formos a ver, envelheceu durante esse curto espaço de tempo, porque é muito trabalho. E como temos processos viciados, nós temos processos viciosos aqui em Angola, é difícil, a meio de uma pandemia, mudarmos processos. As pessoas não fazem o que os governos dizem, não cumprem metas. Algumas pessoas não têm palavra. Se diz, vamos fazer isso hoje, amanhã não fazem. Então, é difícil governar nessa época. Se o governo está a fazer bem, está a fazer muito bem. Estão a dar o melhor de si. E eu acho que é de louvar, sério. É porque nós temos distanciamento social. Porque eu acho que principalmente a ministra e os secretários de Estado dá vontade de abraçar e dizer: olha, força, coragem, nós estamos aqui com vocês e vamos fazer o que for possível para que os casos não aumentem. Não podemos fazer isso de certa forma. A forma de dizer estamos com vocês é precisamente isso. Usar a máscara, manter o distanciamento social, sair de casa só quando possível. E agora que a quarentena é domiciliar, não vamos ser aldrabões e, entre aspas, fazer a cunha. Ficamos só em casa quando dá e quando não dá, não ficamos. Não, vamos cumprir. Porque acho que Angola é de todos e vamos cuidar dela como uma pátria que seja habitável e livre da pandemia. Eu vou começar essa resposta com uma frase: ciência não é opinião. Ciência tem que ter uma amostra, haver um estudo, não importa se é randomizado, se é duplo cego, não importa, mas tem que haver uma amostra, tem que haver um estudo e depois tem que ser aprovado e depois publicado. Não pode ser, eu acho que deve ser por causa de, não. Ciência não é opinião. Portanto, não vou dizer que eu acho que é porque sazonalmente, não. Tem que haver um estudo. E em medicina se diz, só se diagnostica quando se pensa. Portanto, você só tem casos quando testa. Se você não testa, não sabe a seroprevalência. Não sabe quantos casos novos tem. Se o clima ajuda, está provado que sim. Lá está. Houve uma amostra na Europa, na altura em que estavam no inverno, comparativamente a um estudo comparado, comparativamente agora aos casos
que a Europa quase toda está primavera-verão, se há ou não um recrudescimento de casos. De facto, o clima ajuda com que o vírus se instale, porque durante as zonas de cacimbo, ou as áreas de cacimbo, o tempo de cacimbo, aliás, existe uma maior prevalência, de casos de resfriados comuns, a chamada constipação ou gripe, né? E o influenza, que não deixa de ser um vírus também igual à da Covid-19, que também é um vírus, não é a mesma coisa, mas aproveita-se de que está mais frio e as pessoas têm mais probabilidade de formar secreções, de constiparem-se, de terem doenças respiratórias agudas. Portanto, é um ambiente propício para que o vírus se multiplique. Logo, a sua pergunta é nem sim nem não. Tanto um aspecto como o outro ajuda a que aumente o número de casos. Se testarmos mais, obviamente que temos mais casos. Mas a minha questão é, estamos a testar mais ou estamos a testar igual que no verão? Se a resposta for não, provavelmente, como dizem os estudos, e porque ciência não é opinião, portanto, não é a minha opinião, a ciência diz que o clima tem uma influência direta no aparecimento de novos casos, ou no aumento, pelo menos, de casos. Era o nosso especial Camunda Entrevista, feita com a doutora Nádia Camat, que dá nota positiva às medidas aplicadas pelo governo no combate à propagação do coronavírus e considera mesmo que as ações do executivo angolano têm sido melhores do que as medidas implementadas por outros estados. Entre outras, apela à população a cumprir com as regras de prevenção. Obrigada pela sua companhia e sintonia e continuo sempre do outro lado.